Bom dia, meu nome é Anderson Ribeiro e sou estudante do curso técnico em Meio Ambiente pelo IFCE Campus Acaraú. E este vídeo seminário faz parte da disciplina de Microbiologia Ambiental, onde irei apresentar o seguinte tema: as árqueas metanogênicas e tratamento de esgoto. A poluição hídrica é uma questão ambiental recorrente e que impacta não somente os organismos aquáticos, como também a saúde da população. Esta poluição pode estar vinculada a diferentes fontes de contaminação, sendo que no Brasil, o lançamento de águas residuárias sem tratamento ou com tratamento insuficiente ainda é a principal fonte de poluição dos cursos d'água. Essa questão pode refletir de forma negativa na população, que se torna vulnerável a diversas doenças de veiculação hídrica. Visando controlar a poluição hídrica, legislações brasileiras específicas classificam os corpos d'água e estabelecem limites e padrões de lançamento de efluente no país no âmbito federal e estadual. Desta forma, com o objetivo de se obter um efluente dentro dos padrões de qualidades estabelecidos pelas normas brasileiras, diversos processos, sistemas e operações de tratamento podem ser aplicados. Agora, irei abordar um pouquinho sobre as etapas do processo de tratamento de esgoto. As estações de tratamento de esgoto são os espaços projetados para realizar as diferentes etapas desse tratamento, que podem variar de acordo com as características e necessidades de cada município. A coleta e o tratamento de esgoto fazem parte do serviço de saneamento. A finalidade da coleta é levar o esgoto para longe das residências, enquanto a do tratamento é diminuir a carga poluidora para que ele retorne à natureza sem causar prejuízo ao meio ambiente. Desse modo, ao chegar à estação de tratamento de esgoto, os efluentes domésticos, comerciais e industriais passam por diversos processos que reduzem a alta concentração de compostos orgânicos e outros nutrientes e elementos que o tornam prejudiciais ao meio ambiente. Listarei a seguir as etapas mais comuns nos processos de tratamento de esgoto. Primeiro, ocorre o gradeamento, onde a água residual que vem das residências deve conter cerca de 1% de sólidos e 99% de material líquido. Em razão disso, a primeira etapa do procedimento é a retenção de materiais mais grosseiros, como o lixo, em um filtro, formando por grades. Essa primeira filtragem ajuda a deixar o líquido livre de resíduos sólidos que foram descartados incorretamente na rede de esgoto. A segunda etapa é a desaneiração. Em seguida, o esgoto segue para caixas de areia, onde é realizada a remoção de todos os detritos sólidos presentes nele e que possam ter escapado ao processo anterior, mediante sedimentação. A areia, os prediscos, cascalhos e outros elementos vão para o fundo do tanque e o líquido que permanece na superfície é encaminhado para a próxima etapa, que é a terceira, que é o tratamento biológico, onde, já sem sólidos visíveis, o esgoto é enviado para o tratamento biológico em tanques de aeração. Lá, ele é exposto à ação de seres microscópicos que promovem reações bioquímicas e condensam em flocos de lodo a matéria orgânica que até então estava dissolvida no efluente. Nesta apresentação, iremos focar sobre esse tratamento biológico. Após essa etapa, ele segue para a decantação, onde o líquido é submetido a um processo de decantação. O lodo formado vai para o fundo do tanque, separando-se da parte líquida, já que está livre de impurezas. Essa matéria acaba se tornando um subproduto chamado de biosólido, que pode ser usado na agricultura. A última etapa é o descarte, onde o lodo produzido no processo é desidratado e levado para um aterro sanitário especializado.
O esgoto clarificado e corretamente tratado é devolvido para o meio ambiente. Em alguns casos, o efluente pode passar por tratamentos avançados específicos e serem transformado em água de reuso, uma solução sustentável que contribui para a preservação da água potável do planeta. Com relação ao tratamento biológico, que é o foco desta apresentação, é onde se utiliza as funções e metabolismo de cada micro-organismo com o objetivo de se atingir um efluente de qualidade. Esses micro-organismos podem atuar de forma coletiva ou individual nos mais diferentes ambientes biogeoquímicos. Uma maneira eficiente e que tem se tornado promissora na recuperação da qualidade de água de rios e lagos é a utilização de tecnologia de micro-organismos eficiente, que possui caráter ecológico, demanda baixo investimento e vem sendo utilizada com frequência na agricultura, compostagem, biorremediação, recuperação de áreas degradadas e na operação de sistema anaeróbio, com destaque para os tanques sépticos. Os micro-organismos eficientes são considerados como uma combinação de grupos de organismos aeróbios e anaeróbios que exercem funções benéficas aos seres humanos, animais e ao meio ambiente. Um exemplo de tecnologia que utiliza os micro-organismos eficientes são os reatores anaeróbicos de manta de lodo e fluxo ascendente. Eles são conhecidos por tratar os esgotos com alta carga orgânica. No entanto, esses reatores também têm apresentado alta eficiência no tratamento de esgoto doméstico. A crescente utilização dessas unidades no tratamento de esgoto doméstico está principalmente relacionada aos baixos custos de operação e manutenção, condições climáticas operacionais adequadas e principalmente por gerar um efluente tratado que normalmente atende aos padrões estabelecidos pelas legislações. Ele consiste em uma coluna de escoamento ascendente, composta por uma zona de digestão, uma zona de sedimentação e o dispositivo separador de fase gás, sólido e líquido. O esgoto aflui ao reator e, após ser distribuído pelo seu fundo, segue uma trajetória ascendente, desde a sua parte mais baixa até encontrar a manta de lodo, onde ocorre a mistura, a biodegradação e a digestão anaeróbia do conteúdo orgânico, tendo como subproduto a geração de gases metano, carbônico e sulfídrico. Ainda em escoamento ascendente, e através de passagens definidas pela estrutura do dispositivo de coleta de gases e de sedimentação, o esgoto alcança a zona de sedimentação. A manutenção de um leito de sólidos em suspensão constitui a manta de lodo, e em função do fluxo contínuo e ascendente de esgoto, nesta é que ocorre a decomposição do substrato orgânico pela ação de micro-organismos anaeróbios. Este processo de digestão anaeróbia pode ser dividido basicamente em 4 etapas, na qual atuam os mais diferentes gêneros de micro-organismos. A primeira é a hidrólise, onde nesta fase da digestão anaeróbia, as bactérias fermentativas hidrolíticas excretam exoenzimas com o objetivo de converter polímeros naturalmente presentes no esgoto em material particulado. A segunda etapa é a acidogênese, que também pode ser chamada de fermentação, onde bactérias fermentativas acidogênicas utilizam os produtos da hidrólise para produzir ácidos orgânicos, dióxido de carbono e hidrogênio. A próxima etapa é a cetogênese, onde ocorre a conversão dos produtos intermediários da acidogênese em acetato, dióxido de carbono e hidrogênio. A quarta etapa, que é o foco desta apresentação, é a metanogênese, que é a conversão dos produtos gerados na cetogênese a metano.
Os organismos envolvidos no processo pertencem ao domínio Archaea. Antes de comentar mais sobre esse processo, irei falar um pouco sobre as arqueias. Originalmente, o termo arqueabactéria era usado para designar um grupo de organismos procariontes e unicelulares, caracterizado por bactérias primitivas. O termo eubactéria era usado para os demais seres procariontes. Atualmente, essa nomenclatura sofreu alterações. Isso porque os estudos de biologia molecular reconheceram que os dois grupos não eram tão semelhantes como se achava. Assim, o termo arqueobactéria foi substituído por arquea e o termo eubactéria por bactéria. A estrutura celular das arqueias é parecida com a das bactérias, porém, a característica genética e bioquímica de arqueias são mais parecidas com as dos eucariontes. E a gente pode citar duas diferenças principais que distinguem esses dois grupos. A primeira é a constituição química da parede celular, onde as arqueobactérias pode existir uma enorme variedade de paredes celulares, entretanto, nenhuma delas é composta por peptídeo glicanos, que é um componente presente nas paredes celulares de bactérias. E a outra diferença principal é a organização e funcionamento dos genes, onde nas arqueias a sequência de genes e de suas ações se assemelha com a dos seres eucariontes. No grupo de arqueia, a gente pode encontrar três tipos principais. As arqueias halófilas, que é o grupo mais específico, que elas vivem em água com alta concentração salina. As arqueias termoacidófilas são aquelas representadas por seres com capacidade de habitar ambiente com condições extremas de temperatura e acidez. E o grupo importante para essa apresentação, que são as arqueias metanogênicas, que são seres anaeróbios obrigatórios e liberam gás metano como resíduo metabólico. Elas podem ser encontradas em ambiente com ausência de oxigênio e abundância de matéria orgânica, e também elas podem ser encontradas no tubo digestório de cupins e animais herbívoros. Agora, irei voltar a falar mais sobre esse processo de metano, esse processo característico das arqueias metanogênicas. Para este processo de metanogênese, algumas espécies utilizam gás hidrogênio e gás carbônico. As que consomem hidrogênio durante o metabolismo, elas são denominadas de hidrogenotróficas e pertencem a este grupo as ordens Metanos coccalis, Metanos bacterialis, Metanos microbialis e Metanos pilaris. As outras espécies consomem composto derivado de metil, como metanol e metalaminas. Estas, por sua vez, são denominadas de metilotróficas. E as que pertencem a esse grupo são as metanosarquianales. Nessa imagem aqui, a gente pode observar representações de alguns membros desses grupos de arqueias metanogênicas. Estes micro-organismos podem ser úteis não apenas por auxiliarem na decomposição de lixo orgânico, mas também para produzirem um gás, que é o gás metano, que pode ser aproveitado como combustível. Isso é um tipo de respiração anaeróbia em que compostos de carbono, como por exemplo CO2, funcionam como aceptor de elétrons. E são várias as vantagens da tecnologia anaeróbia para a produção deste biogás. Entre elas, a gente pode citar o baixo consumo de energia, pois é diferente de processos termoquímicos de conversão de biomassa, no quais há necessidade de alto aporte de calor. Além disso, este processo de metanogênese tem baixo custo de instalação e operação, tolerância a elevadas cargas de matéria orgânica, entre outras.
O uso da tecnologia de reatores anaeróbios para a produção de biogás em extração de tratamento de esgoto ainda é favorecido no Brasil pelas condições climáticas do país e pode se tornar uma opção promissora. No entanto, pesquisadores mostram que a bioquímica, a termodinâmica, a cinética e as limitações na transferência de massa entre os micro-organismos da mistura nestes bioreatores anaeróbios constitui ainda um desafio para a otimização do processo de produção deste biogás. Com isto, encerro a minha apresentação e gostaria de agradecer a atenção de todos.